Olá, eu sou o Guilherme e esse é mais um episódio desse curso rápido e objetivo com lições de informática. Se você gosta da ideia, deixe seu like para tornar esse vídeo cada vez mais relevante para o YouTube. Essa é a 7ª lição. Conforme eu falei, é interessante que você acompanhe todas as lições desde o começo, porque apesar de serem lições aparentemente simples e alguns assuntos, inclusive, aparentemente você pode aí até já conhecer. É interessante porque eu sempre venho com detalhes que talvez sejam novos aí para você. E os assuntos são colocados em uma ordem que facilitam aí a aprendizagem. Você vai começar a compreender, a ter uma visão de como funciona aí o todo nessa área aí da parte prática de informática. Hoje, nessa lição, eu vou mostrar como abrir um programa. É uma coisa aparentemente simples, mas eu vou mostrar alguns detalhes aqui que podem ser interessantes. Como abrir um programa? Liguei o computador, área de trabalho, os ícones estão aqui, barra tarefas aqui. Existem algumas maneiras de abrir um programa. Uma das maneiras de abrir um programa é simplesmente clicando em um dos ícones. Se você clicar 2 vezes em um desses ícones, ele vai abrir o conteúdo desse ícone, um programa. Se eu clicar apenas uma vez com o botão esquerdo, não acontece nada. Mas se eu clicar 2 vezes, der um duplo clique em um desses ícones aqui na área de trabalho, ele vai abrir alguma coisa. Uma outra maneira de abrir um programa, uma maneira clássica, é através do botão iniciar. Aqui na barra de tarefas, eu tenho o botão iniciar, aqui no canto inferior do lado esquerdo, aí da barra de tarefas, iniciar. Quando eu clico nesse botão, clique normal, eu clique com o botão esquerdo, normal, ele vai abrir um menu, certo? Então, é uma situação em que eu clico no botão normal, mas ele abre um menu, certo? Mas é só essa situação, um botão programado para isso, ele abre um menu. Esse menu está dividido em 3 partes, tem essa parte com algumas sugestões de programas. Aqui no centro você tem uma lista com vários programas. Todos os programas você vai conseguir encontrar aqui nessa lista. E na última parte, essa parte aqui no canto, observe que quando eu passei para aqui, coloquei a setinha do mouse aqui no canto, ele cobriu essa parte do meio. Essa área aqui no canto do lado esquerdo, ela cresce e cobre aqui o conteúdo que estava aqui no meio. Como é que eu faço para que volte a aparecer o que está aqui no meio? É só movimentar a setinha do mouse para fora dele, ele some novamente e volta aquele conteúdo aqui no meio. Então, se eu for com a setinha do mouse aqui para o lado direito, o lado esquerdo, o conteúdo aqui, essa área do menu, ela cresce, encobrindo aí a parte central do menu. Aqui nessa área você tem algumas opções básicas, aquela opção de desligar computador, configurações, imagens, certo? Mas o que vamos utilizar não é nessa parte não. Vou voltar aqui, sair com a setinha do mouse e aí voltamos para essa parte. Não sei se você já observou, entre a parte aqui com as sugestões e essa primeira parte aqui, essa parte central, existe um tracinho aqui. Quando eu coloco a setinha do mouse, esse tracinho inclusive cresce um pouquinho mais, fica um pouco mais largo. Isso é uma barra de rolamento. O que é isso? É uma barra que a gente vai utilizar para rolar o conteúdo dessa lista aqui de programas. Então, se eu colocar a setinha do mouse em cima, ele cresce um pouquinho. Observe que tem uma parte mais clara aqui. E aqui, essa parte mais clara é justamente um controle deslizante, que é utilizado para fazer o rolamento da página. Tem vários programas, várias situações em que você utiliza barras iguais a essa, barra de rolamento. Como eu utilizo? É simples, eu vou clicar, segurar e arrastar. Aqui é o controle deslizante. Observe o que está acontecendo. Eu estou arrastando o controle deslizante para baixo e o conteúdo ali está sendo guiado, está subindo, certo? Então é para isso que serve o controle deslizante. Significa que tem mais conteúdo que não está aparecendo, eu preciso deslizar, rolar para poder visualizar
o restante. Essa é uma barra de rolamento vertical. Aqui eu tenho o botão da barra de rolamento vertical, subiu aqui, botão da barra de rolamento vertical, botão superior, e aqui abaixo, se eu descer bastante, eu tenho um botãozinho aqui, botão aqui bem pequeno, que é o botão inferior da barra de rolamento vertical, certo? Então essa é uma barra de rolamento, certo? Primeira vez aí nesse treinamento que eu mostro a barra de rolamento, mas não é isso o foco. Vamos abrir o nosso primeiro programa. O programa que a gente vai abrir aqui é a calculadora, ela está aqui. Eu vou clicar em cima dela. Observe que nessa lista tem alguns lugares que tem uma letra, que é letra A, depois a letra C, depois a letra D. Isso é a inicial dos programas que vem a seguir. Ele está organizando os programas em ordem alfabética, em uma certa ordem. Eu tenho aqui letra A, todos os programas aqui que eu tenho, programas, pastas, arquivos com a letra A. Não é tudo que está no computador, tá? São apenas alguns itens. Letra C, eu tenho tudo com letra C, calendário, calculadora, câmera, tudo com a letra C. E aqui D, dicas, outras opções com a letra D, certo? Vou utilizar a calculadora. Como eu faço para abrir a calculadora aqui no menu? Simplesmente vou dar um clique normal, um clique com o botão esquerdo, certo? Não vou abrir aqui ainda. Como eu faço para esse menu todo desaparecer? É só clicar fora, certo? Aqui na área de trabalho, eu vou clicar no centro aqui da área de trabalho. Como eu poderia fazer também para abrir um programa, outra maneira de abrir? Eu poderia dar o duplo clique aqui, posso abrir através do botão iniciar e posso clicar aqui nessa lupa, é uma barrinha de pesquisa. Clico nela e digito o nome do programa que eu quero abrir, por exemplo, calculadora. Quando eu começar a pesquisar, ele já vai aparecer aqui para mim, calculadora. Eu digitei ali com o teclado, já apareceu calculadora aqui. Nesse caso, eu posso só clicar em cima, ele vai abrir, certo? Como eu faço para desaparecer esse menu? Dou um clique também fora aqui dele, ele desaparece. Vamos abrir a calculadora só para ver como funciona. Vou abrir aqui através do iniciar. Ela já aparece aqui, eu não preciso nem fazer o rolamento. Ela já aparece aqui para mim, logo na tela inicial. Vou dar um clique, calculadora, e ela vai abrir. Abre a calculadora, ela aparece para mim aqui na tela. Esse programa, ele está aberto sobre o menu, sobre os ícones, sobre a área de trabalho, certo? Então, se ela está nessa posição, se ela estivesse aqui em cima, você veria que os ícones ficariam atrás dela. E a gente vai fazer isso agora. O padrão aí dos programas em um computador é exatamente esse. Você tem o programa aberto em uma janela, certo? Aqui acima eu tenho a barra de título, que tem o título do programa. E aqui do lado direito da barra de título, eu tenho o botão fechar, certo? Um botão que a gente utilizou já em uma lição anterior. Tem outros botões aqui, eu tenho o botão minimizar, esse menos aqui não tem a ver com a calculadora, ele tem a ver com o programa, com a janela. Todos os programas que a gente abre terão botões como esse. Esse daqui é o minimizar e esse daqui é o maximizar, certo? Rapidamente como funcionam, se eu clicar aqui no minimizar, o que é que vai acontecer? Antes de eu clicar aqui, vou chamar sua atenção aqui para a barra de tarefas. A barra de tarefas, ela tem o botão iniciar, tem a área de notificação e tem a área intermediária. Essa área intermediária ela serve justamente para que a gente visualize o que está aberto naquele momento. Você observa que tem alguns programas aqui e alguns ícones aparecem aqui, mas alguns aparecem de uma forma diferente. Como se estivessem selecionados, aparece o nome, aparece uma barrinha azul embaixo, significa que eles estão abertos. Aqui eu tenho alguns programas que estão abertos e eu tenho aqui a calculadora. A única coisa que eu estou vendo é a calculadora, não estou vendo os outros programas. Como eu faço para que a calculadora também fique dessa maneira, oculta? Aí eu vou utilizar os botões agora. Aqui é minimizar. Se eu clicar em minimizar, o que acontece? Aparentemente fechou a calculadora. Será que ela fechou? Não. Na verdade ela está minimizada. Ela está em seu menor tamanho. Ela está escondida aqui
na barra de tarefas. Eu sei que ela está aqui porque ela está aqui com o nome calculadora e tem essa barrinha azul embaixo. Então eu sei que na verdade ela está aberta. Quando não tem nada aberto, não aparece nenhum programa dessa maneira, só esses ícones básicos aqui. Esses ícones aqui que não aparece nenhuma barrinha azul, não aparece o nome, não aparece nada. Como eu faço para a calculadora voltar? É só vir aqui na barra de tarefas e dar um clique normal em cima dela, ela volta novamente. O outro botão aqui é minimizar. O outro botão é o maximizar, vai colocar a janela em tamanho máximo. Se eu clicar, ele vai ocupar toda a área de trabalho, ele vai ocupar toda a minha tela aqui. Vou dar um clique aqui só para demonstrar. E tá aqui, abriu. Ela se maximizou, ficou no tamanho máximo. Continua aqui a barra de título, calculadora, só que ela ficou maior. E aqui eu continuo com os botões minimizar, fechar e aquele maximizar agora mudou. Ele se transformou em restaurar. Esse restaurar significa voltar ao tamanho anterior, ou seja, se eu clicar aqui, a calculadora vai voltar para aquele tamanho que ela tinha antes de ser maximizada. Então vou clicar no botão esquerdo normal e ela volta novamente para aquele tamanho. Quando ela está restaurada aqui, quando a calculadora ela está nesse tamanho menor, eu posso fazer uma coisa interessante também. Posso colocar a setinha do mouse aqui, a calculadora, mas qualquer outro programa funciona da mesma maneira, certo? A maioria dos programas, pelo menos. Eu posso colocar a setinha do mouse aqui na barra de título, clicar, segurar e arrastar. O que acontece? Ela vai movimentar junto com a setinha do mouse. Eu posso arrastar o programa utilizando a barra de título. Eu vou colocar aqui o programa sobre os ícones, o que eu falei. Ele está acima dos ícones, então ele cobre os ícones. Será que ele cobre a barra de tarefas? A barra de tarefas não, a barra de tarefas ela fica por cima, a barra de tarefas fica por cima do programa. Muitas vezes pode acontecer isso, você pode acabar perdendo um programa, né? Você abre o programa e o programa está escondido em algum lugar, você não encontra, ele pode estar assim, escondido. A barra de tarefas fica por cima, certo? Então é só clicar, segurar e arrastar aqui até o meio da tela. Ele volta novamente, certo? Então é assim que eu faço para abrir um programa. Esse programa é um programa básico, simples, é uma calculadora. Aqui é a barra de título. O que a gente tem de programa é abaixo da barra de título. Tudo isso aqui é o conteúdo do nosso programinha. A calculadora, eu posso fazer um cálculo, por exemplo, 9 multiplicado por 2. Clico aqui em igual, ele vai mostrando o resultado aqui na telinha. É bem simples, certo? É uma calculadora, a telinha da calculadora e o tecladinho da calculadora. Eu faço um cálculo aqui no computador, certo? Quanto será 2 mais 2? É igual a 4. Dá um clique no igual, aparece o resultado. É bem simples. Quero fechar o programa, como eu faço? É parecido, a gente já utilizou o botão aí X, o fechar, na hora de configurar o plano de fundo, a gente fez a utilização naquela janela de configuração. Aqui é a mesma coisa, clica no X, ele fecha, certo? Como eu faço novamente? Quero abrir a calculadora. Não tem a calculadora aqui entre os ícones na área de trabalho. Eu posso vir aqui em pesquisar e pesquisar o nome calculadora, ela vai aparecer aqui para mim. Ou eu posso vir aqui no menu iniciar e também posso clicar na calculadora, ela vai aparecer aqui para mim da mesma maneira. E se eu quiser fechar, eu venho no X e fecho. Essa é a maneira que a gente utiliza para abrir um programa. Muito obrigado aqui por assistir essa aula. Não se esqueça de deixar aí o seu comentário e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as lições. Muito obrigado por assistir e até a próxima lição.